Hoje eu vou continuar contando para você a história de Jacó. Se você não lembra, no último vídeo eu contei a história de Jacó e Esaú, que eram dois irmãos, filhos de Isaque e Rebeca. Jacó acabou enganando seu irmão Esaú para poder ficar com a bênção da primogenitura. Depois disso, Rebeca, a mãe deles, ficou com medo que Esaú se vingasse de Jacó. Então mandou que Jacó fugisse para onde morava o seu irmão Labão. Rebeca disse a Isaque que não gostaria que Jacó se casasse com nenhuma mulher da região onde eles moravam, e que seria melhor que ele fosse até a cidade onde a família dela morava para encontrar uma esposa. Então Isaque concordou e abençoou para que Jacó fosse para lá. Jacó então começou a viagem até uma cidade que se chamava Padã-Arã. O caminho era longo, então a noite chegou e Jacó decidiu parar um pouco para poder dormir. Arrumou uma pedra e se deitou para poder descansar. Enquanto dormia, Jacó sonhou com uma escada gigantesca que saía do chão e chegava até o céu. E nela anjos subiam e desciam. Do topo da escada, o Senhor falou com Jacó que a terra onde ele estava seria dos seus descendentes e que a família dele seria tão numerosa quanto o pó da terra. Além disso, falou para ele não se preocupar, pois ele estaria com Jacó e o protegeria aonde quer que ele fosse, e traria ele de volta em segurança, para cumprir o que ele prometeu. No outro dia, Jacó se levantou, pegou aquela pedra e ergueu um memorial ao Senhor, e derramou azeite sobre ela. Também chamou aquele lugar de Betel, que significa Casa de Deus. Jacó seguiu viagem e finalmente chegou à terra de Padã-Arã. De longe ele viu um poço e muitas ovelhas em volta do poço. Chegando mais perto, Jacó perguntou aos pastores das ovelhas de onde eles eram, e eles responderam que eram de Arã. Então ele seguiu perguntando se aqueles pastores conheciam um homem chamado Labão, e eles responderam que sim. Também falaram: olha, a filha dele está vindo aí, Raquel. Raquel era pastora de ovelhas e estava trazendo seu rebanho para poder beber água no poço. Jacó ficou muito feliz em encontrar Raquel. Explicou para ela que era primo por parte de pai, filho de Rebeca. Então Raquel saiu correndo para contar ao seu pai Labão. Labão ficou muito feliz com a notícia e logo levou Jacó para sua casa. Jacó ficou morando com Labão e começou a trabalhar para ele. Mas Labão falou: não é justo você trabalhar de graça para mim. Me fale o que você quer como salário e eu te darei. Labão tinha duas filhas. A mais velha se chamava Lia e a mais nova se chamava Raquel. Jacó estava apaixonado por Raquel. Então ele pediu para trabalhar por 7 anos para Labão em troca de se casar com a sua filha Raquel. Labão gostou da ideia e aceitou a proposta. Jacó trabalhou por 7 anos e então enfim chegou a data do casamento. Labão preparou uma grande festa para poder celebrar o casamento da sua filha com Jacó. Naquela época, as moças se casavam com um véu cobrindo o rosto. A noite chegou, já estava escuro e Jacó não via mais nada. No outro dia pela manhã, quando ele acordou, viu que tinha se casado na verdade com Lia e não com Raquel. Ele foi bem aborrecido perguntar a Labão o que ele havia feito. Labão respondeu que não era costume deles que a filha mais nova casasse antes da filha mais velha. Então, por isso, ele tinha dado Lia em casamento ao invés de Raquel. Naquela época, os homens se casavam às vezes com mais de uma esposa. Então Labão falou para Jacó que se ele quisesse poderia trabalhar por mais 7 anos para poder se casar com Raquel. E Jacó concordou. Então Labão deu a sua filha Raquel em casamento para Jacó também. Jacó amava mais a Raquel do que Lia, e Lia ficava triste por conta disso. Deus, vendo a tristeza de Lia, permitiu que ela engravidasse e desse à luz ao seu primeiro filho, chamado Ruben. Depois disso, Lia engravidou ainda mais 6 vezes. Deu à luz a Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Diná. Raquel ainda não tinha tido nenhum filho, mas Deus ouviu o clamor dela e ela finalmente engravidou. Quando nasceu, era um menino e o nome dele foi José. Depois do nascimento de José,
Jacó queria voltar para sua terra natal, mas Labão disse a ele que sabia que Deus estava abençoando a ele por conta de Jacó e pediu que ele ficasse. Falou para estipular um salário que ele pagaria e Jacó continuaria trabalhando para ele. Então Jacó estipulou seu salário. Pediu que todas as ovelhas salpicadas, pintadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas seriam dele. O restante seria de Labão. Labão concordou com a proposta, porém o rebanho de Jacó cresceu muito e ele ficou extremamente rico e se tornou o dono do maior rebanho da região. Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo que tudo que ele havia conquistado foi às custas da riqueza do pai deles. E Jacó percebeu que Labão já não tratava mais ele como antes. Então o Senhor voltou a falar com Jacó e disse a ele para voltar à terra de seus pais, que ele estaria com Jacó. Então ele chamou Lia e Raquel, contou tudo a elas e elas concordaram em partir para a terra dos pais de Jacó. Rapidamente eles juntaram tudo e resolveram ir sem contar nada a Labão. Labão só descobriu que eles haviam partido 3 dias depois e então juntou seus homens para ir atrás deles. Labão conseguiu alcançá-los. Mas Deus apareceu a Labão em sonho e disse para ele ter cuidado e não fazer promessa e nem ameaça alguma a Jacó. Quando eles se encontraram, eles tiveram uma longa conversa. Resolveram a situação, então Labão se despediu de suas filhas e seus netos e Jacó seguiu seu caminho. Quando eles estavam quase chegando na região onde Esaú, o irmão de Jacó, morava, Jacó enviou alguns mensageiros à sua frente para avisar ao seu irmão que estava a caminho e pedindo para que ele os recebesse bem. Quando os mensageiros voltaram, eles falaram para Jacó que Esaú estava vindo ao encontro dele com 400 homens. Jacó ficou com medo e foi tomado por uma angústia. Então ele decidiu dividir o povo em 2 grupos, pois ele pensou que se Esaú viesse a atacar um dos grupos, o outro poderia escapar. Jacó orou ao Senhor, pedindo que ele tivesse misericórdia e o livrasse da mão do seu irmão Esaú. No outro dia pela manhã, Jacó decidiu enviar presentes ao seu irmão. Enviou cabras, bodes, ovelhas, camelos e mandou os mensageiros levarem até Esaú e avisar que era um presente do teu servo Jacó e que ele estava vindo atrás com sua família. Naquela noite Jacó ficou sozinho. Então apareceu um homem e lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, ele feriu a coxa dele e disse: "Me deixe ir, pois já está amanhecendo." Mas Jacó respondeu: "Eu não deixarei você ir até que você me abençoe." O homem perguntou qual era o nome dele, e Jacó respondeu: "Meu nome é Jacó." Então o homem disse: "O seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu." Ele abençoou Jacó. E Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois ele disse que viu Deus face a face e Deus poupou a sua vida. Jacó então seguiu viagem mancando, pois a coxa dele estava ferida da luta com o homem. Ele olhou e viu Esaú. Então passou à frente e se aproximou do seu irmão e curvou-se 7 vezes ao chão. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó, o abraçou, o beijou e eles choraram juntos. Então Esaú olhou todo aquele povo que estava com Jacó e perguntou: "Quem são estes?" Jacó respondeu: "Estes são os filhos que Deus me deu." Esaú ficou muito feliz de ver a Jacó e conhecer a sua família. Ele já não sentia mais aquela raiva de quando Jacó o enganou e tomou a sua bênção da primogenitura. Assim, Jacó e Esaú se reconciliaram. Jacó foi viver em outro lugar, mas agora ele estava em paz com seu irmão. Deus mostrou mais uma vez que estava com Jacó e cumpriu as promessas que ele havia feito. Jacó teve ao todo 13 filhos, e eles se tornaram muito numerosos, formando assim o povo de Israel.